Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, galera do segundo, bom dia, galera do terceiro. Essa aula é interdisciplinar, né? São as duas séries. Hoje eu vou fazer um breve resumo de Karl Marx, né? Essa aula é mais direcionada ao pessoal do terceiro, tá? Porque cobram muito Karl Marx ou marxismo aí nos vestibulares e no Enem, né? Então a gente vai fazer uma introdução, vai falar um pouquinho do materialismo histórico dialético, um assunto que a gente já trouxe também, a luta de classe, o socialismo, né? Então, quando a gente fala de Karl Marx, né, ou do marxismo, a primeira coisa é saber que ele nasceu na Alemanha. Aliás, Alemanha não, que na época que ele nasceu não existia Alemanha, né? Era Prússia. Então, assim, é possível entender o marxismo como um conjunto de ideias políticas, tá? Econômicas e sociais. Então, o que é o marxismo? Nada mais do que um conjunto de ideias políticas, econômicas e sociais que servem para compreender a realidade vivida por Karl Marx e o seu parceiro, né, que é Friedrich Engels, né? Tudo isso no decorrer do século XIX. Karl Marx e Engels, né, eles desenvolveram um método para análise social. Ó, não foi para uma coisa individual, mas sim para uma análise da sociedade. Esse método ele é utilizado e usado dentro do que nós chamamos de teoria marxista. Ele leva em conta aí as relações de trabalho existentes no século XIX, né? E esse método também é chamado pelos pensadores que vieram depois, né? Vieram depois de Marx, de materialismo histórico dialético. Então, só para que vocês entendam, esse materialismo, né, o que nós chamamos de materialismo histórico dialético, nada mais é do que um método de análise social desenvolvido por Karl Marx e seu parceiro Engels. Tá legal? Então a teoria social de Marx e Engels, né, tal como as teorias de Durkheim e Weber, né, depois quiserem a gente pode até entrar um pouquinho nesse assunto, elas propunham aí a explicação, né, uma explicação científica dos acontecimentos sociais no momento em que eles vivenciavam essa sociedade. Tá? As teorias marxistas elas se mostraram preocupadas, né, em encontrar soluções aí ligadas ao desenvolvimento, aos conflitos e às desigualdades, né, que já existiam nas sociedades capitalistas europeias. Então, assim, o marxismo ele apresenta-se como eu posso colocar para vocês, como uma teoria da ação, principalmente as que buscam por mudanças, né? Ações que buscam por mudanças socioeconômicas que são impulsionadas aí pela luta de classes, travada entre a burguesia, de um lado a burguesia e o outro lado o proletariado. Então, o Marx e Engels, né, para escrever as suas obras e desenvolver a noção de socialismo, o Marx e o Engels ele baseavam-se, né, nos escritos de um cara chamado de Robert Owen, né, e também de Saint-Simon e Charles Fourier, sobre o socialismo utópico. E aí ele desenvolve, né, comitantemente com esse socialismo utópico, ele desenvolve o que nós chamamos de socialismo científico. Esse socialismo científico ele vai se basear na racionalidade, na observação histórica, social, política e econômica. Então, esse socialismo científico ele vai interagir, né, com essas diretrizes: racionalidade, observação histórica, social, política e econômica. O materialismo histórico dialético, né, que tanto a gente costuma ver aí em pegadinhas, em questões de vestibulares, materialismo histórico dialético, né, nada mais é do que a teoria de análise, como eu expliquei para vocês, e a explicação social. Tá? E ela é chamada, ela foi desenvolvida por Marx, e aí os
posteriores a ele, aí passou a chamar de materialismo histórico dialético. No marxismo, a explicação das mudanças sociais, elas só vão acontecer a partir da análise da produção dos itens necessários para que o homem, né, ele supra suas diversas necessidades. Isto é, a forma que indivíduos eles se organizam coletivamente para produzir aquilo que eles julgam ser necessários. Em outras palavras, o materialismo dialético ele mantém o foco nos estudos da sociedade através da relação entre as diferentes formas, né, de acúmulo de capital e o desenvolvimento histórico das sociedades, tá bom? Então, assim, entender as relações e os conflitos entre essas classes é fundamental para compreender as organizações sociais e, consequentemente, as organizações políticas, bem como aí as correntes dos pensamentos dominantes. Então, assim, é por meio, né, do que nós chamamos de materialismo histórico que o marxismo de Marx e Engels, eles compreendem as relações a partir das quais os bens de produção são distribuídos entre os seres sociais. Então, dessa maneira, as condições socioeconômicas, chamadas pelos pensadores de infraestrutura, elas determinam a maneira como a superestrutura funciona. Então, a cultura, os costumes, a moral, o regime político são exemplos, né, que eu poderia citar para vocês de superestrutura. Quanto à luta de classe e o socialismo, né, em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels eles publicam aí o Manifesto do Partido Comunista. Essa obra ela faz uma análise crítica aprofundada da realidade social daquele momento, tá? Que era 1848. Então isso vai levar em consideração principalmente as relações de trabalho e exploração do trabalhador, onde Marx e Engels, né, eles demonstram a desigual e violenta forma de exploração do proletariado pela burguesia. E obviamente que eles vão introduzir aí ideias do marxismo e comunismo como solução para os problemas enfrentados pelo proletariado. Por sua vez, a burguesia ela era a classe social dona dos meios de produção. E o proletariado, por sua vez, não possuía nada além do que além da sua força de trabalho. Então, assim, em meio à nova realidade capitalista que foi implementada lá na Revolução Industrial, uma das únicas maneiras que o proletariado possuía para viver era através da venda da sua força de trabalho. E ele vendia para quem? Para a classe burguesia, né? Então, diante das condições de trabalho, burguesia e proletariado, eles travavam aí o que nós chamamos de conflito de interesse. De um lado, a burguesia querendo lucrar e, por outro lado, os trabalhadores não querendo ser explorados. Então era esse o conflito de interesse. Tanto que eu sempre menciono para vocês que não há exploradores se não houver os explorados. Né? Então não haveria a burguesia se não houvesse o proletariado. Simples assim. Por outro lado, a burguesia ela pensa sempre vai pensar no lucro máximo, né? E na máxima exploração da mão de obra. Então, obviamente que eles vão oferecer aí as mínimas condições de trabalho. De outro lado, o proletariado busca melhores condições de vida e trabalho, promovendo aí o que surgiu, né, nesse momento do marxismo, que eram as greves. Então, os interesses da burguesia e do proletariado entendam que eles são antagônicos e inconciliáveis. E essas condições, né, vão gerar conflitos entre essas duas classes. Para o marxismo, gente, o conflito de classes, movimento, os acontecimentos históricos e sociais, e tudo isso vai colaborar para uma compreensão da história da humanidade. Então, a partir da luta de classes, Marx e Engels, né, eles propõem o fim da exploração da classe proletariada.
Então, eles propõem isso a partir da destruição, do extermínio do capitalismo, né? E eles sugerem aí a implantação do socialismo. Nesse novo modelo socialista, os proletários, né, eles tomam os meios de produção, eles assumiriam o poder político e econômico e iriam implementar aí um período que é chamado por eles de ditadura do proletariado. No marxismo, né, o regime ditatorial, ele, eu posso colocar que ele comandado pela classe proletária, ele teria como função aí assumir, né, os meios de produção e socializar igualmente as riquezas produzidas. Então essas ações elas possibilitariam, se ocorressem, as primeiras medidas para a implantação de uma sociedade igualitária. E a partir do desenvolvimento e aprimoramento dessa sociedade igualitária, a ditadura do proletariado ela passaria gradativamente, ou seja, aos poucos, dar espaço a um modelo de sociedade comunista, no qual o Estado e propriedade, bem como o antigo modelo de produção, seria extinto. Então, assim, compete-nos, né, a entender o que era esse comunismo, né? E se nós realmente, se isso realmente fosse implantado lá atrás, como seria hoje as sociedades, né? Como seria hoje, não vou dizer nem a sociedade, mas de uma maneira geral, a, a, a humanidade, né? O convívio, porque essa ditadura do proletariado ela pregoava o quê? Uma igualdade infindada entre as pessoas, ou seja, uma sociedade igualitária. Seria possível? Fica aí a interrogação. Reflitam, né? Espero que tenham entendido aí um pouco dessa parte do marxismo, né? Que é extremamente interessante e eles pedem bastante no Enem. Tá legal? A mais é isso. Forte abraço, Deus abençoe, boa semana e tamo junto. Não esqueçam de colocar o nome e os números nos comentários, tá bom?